Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um vídeo para entender mais alguns conceitos sobre aí a questão do calor e tudo mais que a gente vem estudando. Dessa vez a gente vai estudar calorimetria, que é o estudo de como que o calor se comporta, o que ele afeta no momento que ele entra ou que ele sai de determinado corpo. Tá? Então vamos, sem mais delongas, iniciar aqui. Então, calorimetria como estudo do calor, ele faz algumas perguntas do tipo: como que medimos o calor? Quais que são os processos que permitem a transmissão do calor? E, principalmente, o que o calor produz nos objetos. Tá? Então, para a gente iniciar, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse conceito que a gente chama de caloria, que foi definido como sendo a energia necessária para subir em 1 grau Celsius 1 grama de água. Tá? Quem fez isso foi o Joule, que estava ali, né, em dado momento estudando qual que é o trabalho, a questão da ligação entre trabalho, né, que é energia mecânica, e calor, que é essa questão da temperatura que aumenta e diminui. Tá? Então a gente define uma caloria como sendo 4,186 Joule, só que nós costumamos utilizar a aproximação 4,2 e às vezes a aproximação 4 Joule, que é bem inapropriada, mas ela também é utilizada em alguns exercícios, é muito utilizado. E também nós definimos uma quilocaloria como 1000 calorias. Né? A gente usa o prefixo K como sendo 10 elevado ao cubo ou 1000 de alguma coisa. Tá? Então uma quilocaloria ele é aí 1000 calorias. Então a gente vai usar muito o conceito de caloria por conta de que, além de ele estar presente em exercícios, tudo isso aí, a gente também utiliza muito esse conceito para a gente resolver. Assim, ele é uma unidade padrão de energia no estudo do calor, tá, gente? Sim, o joule e a caloria eles são utilizados o tempo todo. Então nós vamos aprender como que funciona os dois. Tá? Então a calorimetria ela usa essas unidades e para que a gente entenda melhor esse processo, vamos dar uma olhada no gráfico aqui do lado. Tá? Então esse gráfico diz o seguinte: imagina, pessoal, que você pega 2 cubos de gelo bem congelados a vamos dizer aqui que ele está a menos 10, tá, graus Celsius, aqui a temperatura marcando em graus Celsius, e a gente vai injetando calor ali nesse nosso, nesse caso, nesse nosso sisteminha que são os cubinhos de gelo. Tá? Então, pessoal, injetar calor pode ser o seguinte: simplesmente você colocou os seus cubinhos dentro de uma panela e começou a esquentar no fogão. Tá? O que a gente vai observar, gente? Nós vamos observar algo parecido com isso. A temperatura vai começar a subir na medida que você vai colocando calor. E a gente vai ter, durante esse período aqui, ó, em que nós estamos injetando uma certa quantidade de calor, nós temos gelo. Tá? Ok, em dado momento, pessoal, nesse momento específico aí, você vai chegar numa certa temperatura que é 0 graus Celsius. E esse gelo vai começar a derreter. Derrete, derrete, derrete com uma temperatura constante. Essa parte roxa aqui do meu gráfico tá mostrando o momento em que nós estamos tendo essa questão do derretimento. Tá? Quando todo o gelo é derretido, pessoal, nós terminamos essa fase que é chamada de fusão. Tá? Então, vamos rever aqui. Ó. Aqui você tinha uma fase sólida, ou seja, estava tudo em estado sólido. Você foi aumentando, 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 até que começou a derreter, começou a fusão. E nós chegamos na fase líquida. Agora, vamos para a cor amarela. E nós temos um aumento aqui da tua temperatura. E agora nós temos água. Tá, gente? Então, nesse caso, nós estamos na fase líquida, né, gente? Nós estamos tendo líquido nessa fase e a temperatura vai subindo. Ok? Em dado momento, você vai ter aí a mudança de fase novamente, ou seja, esse líquido vai começar a entrar em ebulição. E nessa ebulição, pessoal, o que acontece? Nós temos novamente uma temperatura constante, né, que está acontecendo a vaporização. E depois que essa vaporização acontece e nós temos toda essa água transformada em vapor, nós temos finalmente a fase gasosa, que é o vapor.
E novamente você tem aí o teu vapor sendo esquentado se você continua colocando calor aí para dentro do seu sistema. Tá, gente? Então aqui basicamente nós passamos pelas 3 fases, né, do nosso gelo. O gelo começou como gelo, foi para água, depois foi para o vapor. E nós percebemos que o tempo todo nós estávamos injetando uma certa quantidade de calor. E isso permitiu que nós tivéssemos aí essas mudanças de fase e essas variações de temperatura. Então, pessoal, agora nós vamos dividir esse nosso gráfico em 2 partes muito importantes. Tá? Então, vamos pegar 2 partes que são bastante importantes. Esse aqui, em que eu tenho mudança de temperatura. Essas 3, nós dizemos que nós estamos tratando de calor, tá, sensível, que é o calor que é injetado no sistema no momento em que esse sistema está tendo variações de temperatura e você não tem mudança de estado. Então aqui você tem delta teta, você varia a temperatura, ou nesse caso delta t também se você quiser utilizar, mas eu vou usar delta teta. E por outro lado, pessoal, quando você tem aqui, né, o caso em que a temperatura se mantém, mas você muda de estado de matéria, nós chamamos isso de calor latente. Latente no sentido que você não produz variação na sua temperatura, você fica com essa temperatura fixa, porém você muda o estado. Você simplesmente por mudar o estado do da sua substância, pessoal, você gasta energia. Por conta de que as moléculas elas têm que mudar o seu estado de agregação, ou seja, elas estavam mais coladas umas com as outras, e você está desfazendo essa colagem e isso demanda energia. Tá, pessoal? Então isso é extremamente importante. A gente tem 2 tipos de calor que nós vamos estudar agora, que no fim das contas, se nós formos pensar bem, é só uma divisão conveniente de 2 momentos diferentes aí em que nós estamos vendo o nosso sistema. Tá bom, pessoal? Então vamos agora vamos dar uma olhadinha no calor sensível. Então, é a energia usada para variar a temperatura do corpo, né, pessoal? Isso aí foi falado ali anteriormente. E ele depende do seguinte, a gente costuma escrever, eu vou escrever para vocês de forma mais resumida, QS, de calor sensível. Tá? O calor sensível, ele forma a famigerada frasezinha, geralmente, pessoal, os vestibulares, eles não usam teta, eles usam T, que é o que macete. Você lê isso aqui, ó, que macete. Então eu vou escrever aqui como que os vestibulares não, os cursinhos escrevem. Então você lê que macete. Tá? É para vocês conseguirem decorar. Mas tudo bem, se você quiser decorar assim, você decora. Se não quiser, não tem problema. E do que depende isso, gente? Depende da massa do seu corpo. Então quanto mais massa você tem, mais calor você precisa. Isso faz sentido, tá, gente? Depende também de um certo número Czinho, que nós chamamos de calor específico, pessoal. E ele depende da substância. Cada substância tem uma certa facilidade ou dificuldade de variar de temperatura. Então vamos aqui para o lado rapidinho, porque vamos usar alguns exemplos. Então, quando o C é alto, pessoal, esse valorzinho, esse Czinho, é considerado alto, a gente costuma dizer que a substância envolvida é um refrigerante. E por que isso, pessoal? Porque esse tipo de substância, ele precisa de mais energia para variar de temperatura. Vocês percebem que você precisa de mais calor para conseguir variar a temperatura desse seu corpo. E um exemplo clássico que nós temos é a própria água. Tá? A água tem um C considerado alto e, portanto, ela é usada para refrigerar. Tá bom? Então, esse C alto, pessoal, significa uma necessidade maior de energia para variar a temperatura. Agora, quando eu tenho C baixo, pessoal, você tem substâncias que elas facilmente mudam de temperatura quando recebem calor. E esses, geralmente, pessoal, são considerados aí, eles são de uma certa família que é dos condutores térmicos. E nós temos diversos condutores nesse sentido, né, pessoal, que
mudam rapidamente de temperatura. Você pode pensar aí um condutor como sendo a areia, por exemplo. Você tem os metais, a maioria dos metais tem o valor desse C baixinho, tá? Então nós temos aí uma série de substâncias que você tem um C baixo, portanto você consegue variar a temperatura fácil. Então a panela, por exemplo, ela é feita de aço e tudo mais, por conta do quê? Por conta de que ela necessita de variar de temperatura rapidamente, que senão você ia ter que ficar muito tempo esquentando a tua panela para que ela mude de temperatura e fique com a temperatura alta e cozinhe. E você não quer isso, tá, pessoal? Então por isso que você usa esse tipo de substância. E por fim, o delta θ, vamos lembrar, esse delta θ é a variação da temperatura. Então, do que depende esse calor, tá, gente? Ele depende de algumas coisas. Temperatura. Ele depende de 3 coisas. Ele depende da massa do teu corpo, ele depende da substância do teu corpo e ele depende também de quanto que você vai variar a temperatura do teu corpo. Tá? As 3 são muito consistentes, né? A massa diz a quantidade de coisas, o C diz a natureza daquilo que você está colocando e o delta θ, né, que faz bastante sentido, é quanto que você vai querer aumentar ou diminuir a temperatura do teu corpo. Tá bom, gente? E nós também podemos reescrever essa equação da seguinte forma: calor sensível é igual a um Czão vezes o delta θ. E esse Czão, gente, é definido como a massa vezes o calor específico do teu corpo. Esse C, pessoal, é chamado de capacidade térmica. E a característica dessa capacidade térmica, gente, é a seguinte: quando vocês percebem que ele tem a massa do corpo. Então, cada corpo diferente tem uma capacidade térmica diferente. Não estou falando mais da substância, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso falar da capacidade térmica de um copinho d'água, que ele é feito de água bonitinho ali, você tem a aguinha ali dentro, ou eu posso falar da caixa d'água. Nesse caso, você tem dois corpos feitos da mesma substância, né? Você está ali com a aguinha, só que 2 corpos com a massa muito diferente. Então, para mudar a temperatura, no caso, só do copinho d'água é muito mais fácil do que da caixa d'água, porque a caixa d'água tem mais massa, tá? Então, a capacidade térmica, pessoal, ele mede a dificuldade de um corpo específico, tá? De variar a temperatura. Enquanto que o calor específico, ele mede a dificuldade ou a facilidade de uma substância variar, tá, pessoal? Então guardem bem isso. O chato é que nessa parte da matéria os dois são muito próximos, né? Eu vou pegar alguns exercícios aí para vocês verificarem como que a gente diferencia os dois, né? E principalmente eles usam a mesma letra, né? Que é uma coisa bem tosca, né? Você usa C maiúsculo e C minúsculo, eu não sei por que isso, mas a gente vai entender melhor usando em exercícios e diferenciando os dois. Tá, gente? Então, calor sensível basicamente é o calor necessário para que você consiga variar a temperatura de determinado corpo. Bem, vocês vão daqui a pouco vira uma sopa de quezinhos aí, né? Vários quês, mas depois na própria prática a gente vai puxar um pouquinho eles, a gente vai ver quando a gente usar junto, quando usa separado, tá? Isso aí a questão por enquanto se focar no conceito, tá, pessoal? Agora vamos para o calor latente. Como foi falado, pessoal, calor latente é a energia cedida a um corpo para mudar o estado de agregação das moléculas, ou seja, para mudar de estado, tá? Então, muda o estado da matéria. Então, você vai mudar de líquido para sólido, e assim por diante. Tá? O calor latente está envolvido com isso. Ele tem aquela característica de que você não tem variação de temperatura, delta θ igual a 0, tá? E a equação que manda no calor latente, pessoal, é esse aqui, que é latente igual a ml, e agora mais uma frasezinha famigerada, QL igual a m vezes L, que também é chamado de QMOL, tá? Para lembrar. E, gente, o que acontece? Esse L, gente, ele é o coeficiente de calor latente, tá? Ele é o que acontece? Cada substância tem um coeficiente de calor latente para fusão e também para vaporização. Geralmente, pessoal, você tem 2 coeficientes para cada substância. Por exemplo, a gente tem um L, que é chamado LF, tá? Que nós
chamamos também de coeficiente de calor latente de fusão. Então, para fusão você vai ter uma certa energia e você tem também o LV, que é a mesma coisa, né? Coeficiente de calor latente de vaporização. Então, gente, cada um desses tem um valor diferente, mesmo tendo uma substância só, tá? Depois a gente vai ver, a gente tem o caso da água aqui, que tem dois valores bem diferentes. E o que acontece, gente? Esse L, ele é característico para cada substância diferente. E o que ele significa, tá, gente? Esse L significa basicamente calor necessário para mudar de estado de agregação cada massa, ou seja, cada grama que você tem da tua substância. Geralmente a gente usa cal por grama, caloria por grama como unidade para esse carinho. Pode ser joule por grama. Geralmente nós não utilizamos o quilograma nesse estudo, tá, pessoal? Mas pode ser utilizado também. Tá? Então, basicamente, esse é o calor latente, pessoal. É o calor necessário para mudar de estado de agregação. E vocês percebem que a equação é mais simples, né? Ele depende só da massa e desse coeficiente, tá? E, por fim, pessoal, temos uma lei geral da troca de calor, que é a seguinte: caso você tenha, pessoal, um caso de um sistema isolado, que nós também chamamos de adiabático. Um sistema isolado significa que você colocou esse sistema de tal forma que as trocas de calor dentro dele não estão mais acontecendo. É muito difícil montar esse tipo de sistema, mas nós podemos aproximar, por exemplo, isopor, tá, pessoal? Geladeira. Tá? A gente tenta isolar ao máximo para que o calor dentro dele se mantenha, ou seja, você não tenha entrada nem saída de calor ali dentro. Tá? E o que acontece? Quando você tem esse tipo de sistema isolado, pessoal, a quantidade de calor que entra ou sai dentro das coisas que estão dentro desse sistema são só internas, ou seja, se eu pegar uma coisa quente, uma coisa fria e deixar dentro desse meu sistema, por exemplo, o que a gente costuma usar nesse caso? Você tem ali vamos lá, um refrigerante que está quente, aí você joga ali no isopor gelo, que está bem frio, e deixa os dois juntos, a tendência é qual? O refrigerante resfria, porque ele está perdendo calor para o gelo, que aumenta de temperatura, muda de estado e tudo mais, tá? Então, qual que é o segredo? É que o quanto de calor que cede, o quanto de calor que recebe um determinado corpo ali dentro, tudo que você fizer ali dentro vai dar, no fim das contas, igual a zero, tá? E daqui a pouco, quando nós entrarmos aí na nossa resolução de exercícios, eu vou iniciar, tá, a partir da resolução desse exercício aqui, tá, gente? Na verdade, eu acho que eu vou deixar esse exercício um pouquinho mais adiante, porque ele é um exercício um pouco mais complicado. Vou começar com os exercícios mais fáceis e aí a gente entra nessa, tá, pessoal? Então, resumindo, o que nós temos? Nós temos o seguinte: quando nós estamos estudando a calorimetria, nós estamos basicamente estudando dois casos, que é o caso do calor sensível, quando nós temos mudança de temperatura e nós utilizamos a equação Q igual a mc vezes delta θ. Esse aqui é o calor sensível, tá? E quando nós estamos estudando calor latente, nós utilizamos o QL igual a m vezes L. E quando nós estamos numa situação em que estamos isolados, né, então tem trocas de calor com o exterior, nós temos calor que entra mais calor que sai em alguma coisa dentro desse sistema é igual a zero, porque no fim das contas o teu sistema ele não ganhou e nem perdeu calor, tá, pessoal? Basicamente é isso. Então daqui a pouco vocês entram e assistem o próximo vídeo aí com os exercícios. Muito bem, até a próxima, gente.